Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu quero conversar com vocês sobre A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. Bem-vindas! Eu li A Viagem Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, no Kindle, então eu acho melhor deixar para vocês aqui a capinha do livro, para vocês poderem ver, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, não vai dar reflexo nem nada, tá? E eu li esse livro dentro do Desafio Livrada 2018, como um livro experimental. Então, para esse desafio, eu já cumpri a minha meta, tá? Eu vou deixar aqui o link para vocês poderem acessar o vídeo quando eu falo do Desafio Livrada e os livros que eu me propus a ler. E vou deixar também aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar, tá bom? E esse livro aqui foi escrito pela Jennifer Egan em 2010 e ela ganhou em 2011 o Pulitzer como melhor ficção. Ganhou por causa desse livro. E esse aqui eu acho que é um excelente exemplo de um livro que eu jamais leria se fosse apenas pela história. Quer dizer, é uma história que não me chamaria atenção se não fosse pela escrita. Então eu acho que é um exemplo ótimo de livro que tem uma história sem graça, morna, que para mim não interessa, que é uma história de sexo, drogas e rock and roll, mas que por causa da técnica literária ficou muitíssimo interessante. Esse livro tem 13 pequenas histórias, então ele é formado de 13 pequenas histórias que podem inclusive ser lidas independentemente, porque cada uma tem começo, meio e fim. Mas que quando a gente lê corrido, né, lê todas as histórias uma atrás da outra, e quando a gente termina o livro, a gente vai ver que todas essas histórias juntas acabaram formando uma nova história, a história desse grupo que ela está nos apresentando, tá? Esse grupo que para mim é ligado pela música, então a linha mestra desse livro, para mim, foi a música. Então todos eles de alguma maneira se ligam por causa disso. E ela vai contar essa história num tempo passado, num presente e num futuro que é lá pelo 2020, tá? Então ela vai contar não só a história das pessoas, como também a influência que a tecnologia teve sobre essas pessoas. Porque o mundo passou, nesse período que ela está descrevendo, de um mundo analógico para um mundo digital. Então o que foi que aconteceu com essas pessoas por causa disso? Tanto que lá no final vai ter um capítulo em que um dos personagens se comunica através de PowerPoint. Então ela vai colocar esse capítulo todinho em PowerPoint. E a gente vai ler assim, tá? Então, além disso, né, esse livro tem vários narradores. Eu contei 16 personagens, mas eu tenho certeza que eu deixei escapar algum por aí. Então, se vocês forem ler o livro, provavelmente vocês vão encontrar mais personagens. E todos esses personagens narram o livro em algum momento. Tem um protagonista, que é o Bini Salazar. Esse é o protagonista do livro, mas não é ele que narra o livro todo. O livro e cada um dos capítulos é narrado por várias vozes. E como se não bastasse, né, toda essa mistura que ela faz aí de histórias e narradores, ela também vai usar uma outra técnica, que é a não linearidade do tempo. Então, ela vai contar essas 13 histórias não linearmente, e cada uma dessas histórias também é contada de uma maneira não linear no tempo. Então, todas essas técnicas pós-modernas que ela está usando, então são essa não linearidade temporal, vários narradores e um estilo visual de escrita, vão fazer com que essa história fique muito complexa. E é proposital. Porque quando ela vai falar de um personagem, ela vai falar de um momento específico no tempo. E não necessariamente ela vai falar de um tempo em que o personagem já está totalmente definido. Nós vamos ter um olhar sobre esse personagem, mas que pode não ser o definitivo. Então, o que ela está querendo mostrar para a gente aí é: você vai lançar o seu olhar sobre uma certa pessoa num certo momento específico da vida dela, mas não necessariamente você vai ter um olhar correto e completo sobre aquela pessoa. Então veja bem, eu vou repetir mais uma vez aqui que eu não faço resenha de livro,
Eu nem tenho técnica para fazer isso, tá? Porque eu sou leiga, totalmente leiga. Então, tudo que eu falo aqui são impressões pessoais, muitíssimo pessoais sobre as minhas leituras. Nesse caso aqui, eu também não vou contar a história de nenhum dos personagens, porque eu acho que todas as histórias aqui são importantes para fazer com que a história se desenvolva e para que lá no final a gente consiga entender o que ela quis fazer. Ou não, né, gente? Pode ser que você chegue lá no final e ache que não valeu a pena. Mas eu não vou contar a história de nenhum dos personagens e nem a história do livro. Mas eu vou dar um exemplo aqui do que é que ela faz em relação ao tempo e a técnica que ela está utilizando, tá? É o seguinte, lá no primeiro capítulo, ela começa falando da Sasha. A Sasha é uma garota como outra qualquer, tá? Ela está uma garota jovem, não fala muito a idade dela, aliás, a gente não sabe qual é a idade dela, mas é uma garota relativamente jovem, que trabalha para o Bini Salazar, né? Então ela tem um emprego mediano, né? Ela tem relacionamentos esporádicos, amorosos, e que tem uma aparência também bastante mediana, mora num lugar bastante mediano, mas que a única característica que ela tem, que a diferencia, que deixa ela um pouquinho mais interessante, é que ela é cleptomaníaca. E ela está contando isso para o psicoterapeuta dela. Então, e esse é o capítulo, tá? Claro que tem mais coisas nesse capítulo, mas eu tô dando um apanhado geral. Então, quando você olha para essa personagem neste momento, você tem uma ideia e você faz uma ideia, né, sobre quem é essa personagem. Só que a autora vai mostrar para você que a personagem é muito mais complexa que isso, porque ela tem muito mais história antes e depois desse momento. E assim ela faz com todos os personagens, e é por isso que depois que você junta tudo, você consegue fazer uma história do grupo bastante complexa. Eu queria só fazer uma observação em relação ao título em inglês e em português. E em português ficou A Visita Cruel do Tempo, que é um título bastante literal, tá? Em inglês, eu vou deixar a capa do livro aqui, e vocês vão ver que o título é A Visit from the Goon Squad. Goon Squad era um grupo de pessoas que originalmente eram bastante violentas, né? E que se tornaram contra a lei, né? Bandidos, porque eles agrediam e batiam em trabalhadores que tentavam formar sindicatos para pedir os seus direitos, né? E esse termo depois começou a ser usado genericamente para designar bandidos violentos, que é o Goon, né? Bandidos mais violentos. Então, quando ela usa esse título, Goon Squad, né? Ela está usando esse título como uma metáfora para se referir ao tempo, como uma coisa implacável, né? Que vem tirar das pessoas a sua juventude, a sua inocência, a sua liberdade, né? Então, esse título em inglês, para mim, não sendo literal, é muito mais interessante, né? Claro que em português não teria como usar Goon Squad, a não ser que você traduzisse por alguma coisa, que é o que eles fizeram, né? Visita Cruel do Tempo. Então ficou bem literal. Mas no livro todo, né, as pessoas, os personagens, vão se referir ao tempo dessa maneira, como algo implacável, como algo cruel, né, como algo que traz coisas negativas para eles, não só coisas positivas, às vezes positivas, né? Então, isso eu achei uma característica bastante interessante do próprio título, né, que infelizmente a gente não conseguiu reproduzir em português, no meu entender, tá? Mas é isso, então eu espero não ter ficado muito confusa. Eu acho que eu fiquei, mas eu espero que vocês consigam entender o que eu estou querendo passar para vocês, né? Uma história que poderia ser muito sem graça, para mim, pessoalmente, né? Que não gosto
e não me interesso mais, né? Já passei dessa fase do sexo, drogas e rock and roll, já estou em outra fase da minha vida, mas que por causa da maneira e das técnicas literárias que foram utilizadas, acabou ficando um livro fenomenal. Inclusive, depois que esse livro ganhou o Pulitzer, a HBO entrou em contato com a escritora, manifestando o desejo de criar um seriado para televisão a partir dessa história, né? E lá em 2013, começo de 2013, a HBO veio a público desistindo desse projeto. E no meu entender, faz todo sentido, porque eu acho que a HBO não conseguiria colocar na tela as técnicas que ela colocou no papel. Então eu acho que aí sim ficaria uma história como tantas outras, né? Mais uma historinha contada em filme. E na verdade não é isso, né? Eles não conseguiriam colocar na tela todo o brilhantismo que ela conseguiu colocar no papel. Por isso também que eu acho que vocês têm que dar uma chance para esse livro. Comecem a ler. Eu sei que vai dar uma certa estranheza, porque deu em mim, né? E deu também em outras pessoas que eu acabei lendo, né? A respeito, outras críticas. Mas depois que você começa a entender a técnica que ela usou ali e o que ela está querendo mostrar pra gente, o livro fica muitíssimo interessante, tá? Então, deem uma chance para A Visita à Cura do Tempo, porque é um livro muito bom. E então, como eu disse, o desafio Livrada para um livro experimental também está cumprido. E é isso, se vocês conseguiram entender e gostaram dessa confusão toda que eu fiz aqui, deem um joinha, ajudem a divulgar o vídeo, ajudem a divulgar o canal e boa semana para vocês!